para você que acabou de chegar aqui no nosso perfil Música da Di. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live agora de segunda-feira, mas deixa eu explicar direitinho para você. Hoje é a nossa primeira aula da semana de aquecimento do nosso evento do zero à carreira de professor de musicalização de alta performance. Esse evento é um evento online gratuito que vai acontecer do dia 16 a 19 de janeiro. E você não pode perder porque serão 3 aulas maravilhosas que você vai aprender como transformar a sua paixão por música, sabe? Você gosta de música, isso que te motiva em um negócio lucrativo e de alta performance. E por falar em alta performance, eu já quero começar aqui te explicando o que é alta performance, né? Por que as pessoas falam disso? O que se entende sobre isso? Eu tenho um pouco de dúvida. Antes de explicar isso, deixa eu só me apresentar para você que acabou de chegar aqui agora. Eu sou a Janine Dias, sou fundadora do Método Música da Di e trabalho com música há mais de 20 anos. Sim, comecei muito cedo. Essa é a paixão da minha vida e é por isso que eu estou aqui falando, né? Como você pode também transformar a sua paixão em um negócio lucrativo, assim como eu fiz na minha vida, tá? Olha só, o título de hoje diz o seguinte, ó: desperte o professor de musicalização que há em você, porque eu tenho certeza que tem um super mega professor aí dentro que pode ser, além de passar informação, ser um professor que é empreendedor, e sobre isso nós vamos falar, tá? Eu quero que você abra sua mente, que você abra os seus olhos para esse tipo de visão mais amplificada sobre a questão de negócios, com que você já trabalha, ou oportunidade que você ainda pode trabalhar, ou você que está em outra carreira, que pode transicionar para a carreira de professor de musicalização. Olha só, não seria super interessante? E para isso eu preciso te falar sobre alta performance. Deixa eu só dar uma boa noite para quem acabou de chegar aqui, ó. Rúbia, boa noite. Tem link para acessar o YouTube? Tem, produção, o link para acessar o YouTube? Tem sim. Se você estiver nos nossos grupos de WhatsApp, esses links estão disponíveis lá. Éder, Carolina, Dias, ó, parente meu aqui, ó, sou Janine Dias. Muita gente aqui, gente, que legal que vocês estão aqui, estou muito feliz com todos vocês que estão aqui. Nana já é nossa aluna do Método Música da Di. Oi, Nana! Que legal que você está aqui. Olha só, essa semana eu recebi um comentário muito interessante, que eu não fiz questão de apagá-lo, mas eu estou usando esse comentário aqui até para esclarecer alguns pontos que talvez você não tenha pensado sobre isso ou que você ainda não conhece, tá? Eu até deixei salvo aqui para poder ler para vocês esse comentário que eu recebi essa semana em um post que eu fiz anunciando sobre o nosso evento, tá? Gente, ó, o link o Erley acabou de colocar aqui para vocês, tá? O link do YouTube, ok? Então vocês podem, tá aqui nos comentários, tá rolando aqui, se você quiser me assistir lá pelo YouTube, o link tá bem aqui abaixo que o Erley acabou de colocar aqui, é só clicar lá, tá? Ó, então eu fiz um anúncio, né? Com certeza vocês devem ter visto algum anúncio meu aqui falando do evento para vocês se inscreverem, é um convite. E nesse anúncio você tem a possibilidade de colocar uns comentários, se você quiser, curtir, compartilhar e tá tudo certo. E aí uma pessoa colocou bem assim, ó, vou ler para vocês. Bom dia, alta performance em musicalização? Piada. Profissionais frustrados que nem sabem se comportar como tal. Você acredita que essa pessoa acha que trabalhar com musicalização de alta performance não é possível, que é uma piada? E ainda que existem profissionais que trabalham com essa área ainda que estão frustrados? Pois é, foi aí que eu percebi que essa pessoa não entende muito bem o que é alta performance. E eu achei muito interessante poder esclarecer com vocês, porque pode ser que você também ainda não tenha essa visão mais amplificada e essa clareza sobre o que é alta performance, né? Quando a gente fala alta performance, a gente imagina, né, que seja tocar muito bem. A gente fala de performance nesse âmbito musical, então a gente sempre relaciona a um instrumentista que é virtuoso, ou quando fala de musicalização, um professor de musicalização de alta performance, é que os alunos, né, as crianças, vão performar muito bem com uma apresentação ou com um instrumento que ele vai aprender, e não é bem isso essa proposta que eu estou trazendo. A Nana sabe de nada, inocente. Né? Então, por isso, assim, tudo bem, as pessoas podem se expressar, podem dizer o que elas acham, né? Concordar ou discordar,
Mas eu deixei uma resposta lá pra ele, depois se vocês quiserem, vocês podem ir lá no post também e darem uma olhada na resposta que eu deixei pra ele. Sempre com muito respeito, né? Sempre dando muita atenção, porque é importante a gente conversar com as pessoas que discordam do nosso ponto de vista, né? E é por isso que a gente conversa aqui na internet. Pode ser um local muito aberto e muito legal também pra gente discutir pontos de vista diferentes e aprender com isso. Mas olha só, quando eu falo de alta performance, é um estilo de vida de quem quer manifestar o seu potencial. Tá? Então, quando você quer viver de alta performance, não é apenas mostrar no seu resultado, não é apenas a sua aula, não é apenas como você canta, como você toca, mas é tornar o seu tempo mais produtivo. É com relação ao seu trabalho, a forma como você trabalha. Sabe, é um estado de equilíbrio que ele é verdadeiro, que ele é autêntico, mas que ele também é produtivo e, consequentemente a isso, ele é lucrativo. Então é dessa maneira que nós estamos falando de alta performance. Então eu já quero começar a incentivar você a ter alta performance como um hábito na sua vida. Tudo que você for fazer, você pensar de que maneira eu posso aproveitar melhor o meu tempo para poder entregar o que eu posso, de que maneira que eu posso planejar melhor as minhas aulas para usar o tempo ao meu favor, de que maneira eu posso usar todo o conhecimento que eu tenho para poder pensar em negócios e para poder organizar a minha agenda, para poder entregar o melhor que eu faço para os meus alunos, para poder ter o melhor resultado e para ao mesmo tempo também ser lucrativo para mim e para que eu possa ter qualidade de vida, para que eu possa trabalhar em outras áreas, porque eu também tenho vida pessoal, muitas de vocês aí são mães e pais, trabalham até com outra coisa, ou estão tentando mudar de carreira, ou já são professores que estão tão cansados de dar sempre as mesmas aulas, de ganhar sempre o mesmo salário, e por que não você dar aulas diferentes, você encontrar uma metodologia e você trabalhar menos e ganhar mais, e trabalhar de uma forma que seja que você consiga sustentar, não se estressar e não ter um burnout, e sim ter um estilo de vida diferente com essa alta performance no seu negócio. Entendeu? Então é isso que nós vamos fazer. E isso que nós vamos falar a semana que vem no nosso evento do Zero à Carreira de Professor de Musicalização de Alta Performance. E nós vamos começar aqui durante essa semana de aquecimento, que é o momento que nós estamos aqui já começando a falar sobre esse assunto, porque nas 3 aulas que nós vamos ter na semana que vem, vão ser 3 aulas intensas, vocês vão aprender bastante, mas ainda elas não serão suficientes. Então por isso que a gente sempre adianta uma semana para poder ir esquentando esse assunto, para poder ir provocando vocês, para poder trazer vocês para esse pensamento, essa reflexão e essa consciência, tá? Deixa eu dar um aceno aqui para quem acabou de chegar. Vocês entenderam, gente, o que é alta performance? Então eu quero que vocês escrevam aqui para mim nos comentários. Quero ser professor de musicalização de alta performance, tá? Primeiro, essa é uma decisão que a gente precisa tomar, tá? Uma vez uma decisão tomada, a gente fica mais forte para poder manter, tá? Então escrevam aqui para mim se você quer uma mudança na sua vida, principalmente nesse ano de 2023. Aproveita que o ano está começando, aproveita que você está tendo essa oportunidade, aproveita, né, que vai ter esse evento gratuito para você, gente. Olha, eu e minha equipe, nós estamos preparando tanta coisa legal para vocês e assim, é gratuito. Eu quero ajudar vocês porque eu queria ter isso para mim lá atrás, quando eu comecei, quando o caminho foi difícil, entendeu? Então aproveita esse daqui que a gente está entregando ó, de mão beijada para vocês e aceitem, tá bom? Ó, escrevam aqui, eu quero ser professor de musicalização de alta performance. Aí, Ferreira Sax já respondeu, Moraes, Gerliane também, eu quero, Pampa.pá também. Que legal, gente. Olha, a decisão é o primeiro passo que nós precisamos dar para justamente conseguir o sucesso e conseguir a realização na nossa vida, tá? Olha só. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Talvez você possa, nesse momento, estar enfrentando algum problema do tipo, nossa, eu queria ser um profissional melhor, um professor melhor, mas
sabe, eu tenho muitas dificuldades onde eu trabalho, com as pessoas que eu trabalho, com os alunos que eu tenho, ou na minha cidade, ou na minha metodologia, eu aprendi mais na vida, ou eu não fiz faculdade, eu me sinto muito despreparado para poder trabalhar com musicalização e ainda com alta performance, eu acho que isso está muito distante de mim. Então, se você tem esse tipo de pensamento, que legal que você está aqui, porque eu quero falar exatamente para você, tá? Ou você que já trabalha com esse tipo de... Só um pouquinho aqui, gente, só esperar aqui um ajuste técnico. Aê, muito bem. Todos estão me ouvindo bem? Ótimo. Ou você que nesse momento, eu quero saber, ó, tem alguém aí? Escrevam aqui pra mim nos comentários, tá? Eu quero muita participação de vocês pra não ficar sozinha aqui do outro lado, tá bom? Eu quero saber se tem alguém aí que já se perguntou assim, gente... Eu trabalho, eu gosto de música, eu toco um instrumento, eu tenho facilidade, por que que eu ainda não estou ganhando dinheiro com isso? Por que que eu ainda não fiz disso a minha profissão e a minha carreira? Por que que eu não fiz isso ainda? Tem alguém aí que está dessa forma? Ou já fez aula de instrumento, ou atua na igreja, ou tem aquela facilidade imensa e você ainda não está, sabe, ganhando dinheiro, não fez disso um negócio pra você, você ainda não se apropriou disso que você tem. Já eu tô falando pra alguém que já passou por isso? Ou se você já é professor, ó, você que já tá dando aula, tá? Você que já tá na lida aí, ó, quem mais aqui? Deixa eu ver. Viviane, várias vezes. A gente passa por isso mesmo, Vivi. Maria Freitas, quem mais? Múcia Carolina Rocha. Diego. Bom, se você que já é professor de musicalização, o que você poderia fazer para poder tornar o seu 2023 diferente, hein? Para você ter um potencial aí no seu trabalho, para você ter mais ganho e ter mais liberdade de tempo. Gente, liberdade de tempo é a palavra, né? Liberdade é a palavra. Quantas vezes você aí já não sacrificou o seu final de semana, já não sacrificou aquela viagem, já não sacrificou uma saída que você queria, ou já não sacrificou de assistir até aquela, assim, vou te dar um motivo bem, que eu vou chamar de banal aqui, mas a gente gosta disso. Já não sacrificou aquela série que você queria ter terminado de assistir porque você tinha que fazer plano de aula, porque você tinha que resolver uma questão da escola, tinha que colocar nota, ou tinha que ir atrás daquela atividade para você levar aquela novidade na aula seguinte. Quantas vezes você já não teve que fazer isso na sua vida, hein? Quantas vezes? Pois é, a gente precisa aprender a organizar o nosso tempo e organizar a forma como a gente planeja a nossa vida, tá? Gente, planejamento é para tudo. Eu não tô falando aqui só de planejamento de aula, não, tá? Planejamento de aula também, a gente vai chegar lá, mas eu quero falar para você como a forma que a gente planeja a nossa vida, tá? Prof. Letícia, até hoje, escola Soul Music, muitas vezes, é isso mesmo, né? Enquanto a gente não tem essa visão de como organizar tudo isso, a gente passa por essas questões mesmo. Mas fiquem tranquilas que tem como a gente organizar isso, né? E eu tô aqui para poder ajudar vocês, tá? Então você que ama música, tá? E que achava que para atuar com musicalização você precisa ter aquela formação, precisa ter graduação, precisa ter especialização, precisa ter um monte de coisa para você começar, precisa ter experiência. Deixa eu falar para você que você pode começar agora, tá? Mas não começar agora, não é começar de qualquer jeito não, tá? Eu quero te incentivar você a começar, mas não é começar de qualquer jeito, tá bom? E você que acreditava que, não, beleza, professor de musicalização, legal, professor de música, mas professor de música ganha muito pouco, tadinho, né? Aquela pergunta assim, já ouviram, né? Eu sou professor de música, tá, mas e aí, você trabalha com o quê? Já passou por isso? Eu sou professora de música, né? Que legal, mas e aí? Você canta com as crianças e é só isso? Mas e aí, você trabalha com o quê? Você faz isso no tempo vago, né? Mas no dia a dia, você trabalha com o quê? Já ouviu esse tipo de pergunta indecente? Esse tipo de pergunta é uma pergunta indecente. E aí vem agregado a isso o quê? Professor de musicalização ganha pouco, tadinho, né? Ganha pouco. Vamos ajudar aqui, né? Professor de...
Gente, na verdade, sabe o que é que te faz ganhar pouco? Deixa eu te falar aqui, ó. Anota aí, anota, se você puder anotar, vai ser até melhor. Deixa eu te falar isso. Sabe o que te faz ganhar pouco, se você tá ganhando pouco? Falta planejamento nos seus serviços. Falta planejamento no que você entrega, tá? É por isso que a palavra de hoje é planejamento, não só de aula, planejamento de vida, tá? Ou se você passa por alguma insatisfação de reconhecimento, sabe? Ah, se eu queria ser um professor mais reconhecido e reconhecimento para mim, é me pagar melhor. Ou o reconhecimento para mim é investir, sabe? Eu queria que a escola onde eu trabalho investisse mais em mim. Ou reconhecimento, nossa, eu queria ser um professor mais desejado. Quem não quer ser um professor desejado, né? Todos nós queremos. Mas se isso tá faltando para você, deixa eu te falar. Pode ser, tá? Eu espero que não seja, mas pode ser que eu diga pra você e agora eu vou ser um pouco dura, porque às vezes as verdades elas precisam ser ditas, tá? E eu vou dizer isso pra você. Pode ser que você tenha se acomodado mesmo, tá? Pode ser que você tenha se acomodado, pode ser que só as pesquisas lá no Google, opa, atividade de ritmo, atividade de timbre, música de nananã. Pode ser que você acostumou tanto a fazer aquelas aulas bem rasas, sabe? Aquelas aulinhas bem rasas de pesquisa no Google, que você deixou, ó, esqueceu a sua identidade e que você acabou perdendo o quê? O seu poder de autoridade sobre a sua aula, sobre o seu conhecimento. Você ficou refém só ali do rápido, do express, sabe? Daquela pesquisa ali no Google. E meu querido, minha querida, eu quero que você seja um profissional de alta performance. E um profissional de alta performance não fica se alimentando somente de pesquisas rasas do Google. E é por isso que às vezes a lucratividade, o reconhecimento não vem para você, que você também precisa fazer a sua parte aí do outro lado, não é? Deixa eu ver um comentário aqui. Deixa eu ver aqui um comentário. Eu quero aprender a trabalhar com inteligência e não trabalhar duro. Exatamente, gente. Olha, nossa, você tem que trabalhar mais? Você tem que trabalhar mais, você tem que dar mais aula, você tem que correr atrás, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Gente, trabalhar com inteligência não é trabalhar duro, não é se matar, porque se você se matar, uma hora você vai ficar doente. E eu não quero isso pra você, eu quero que você trabalhe, mas trabalhe com inteligência e trabalhe com qualidade. E a gente precisa o quê? Ter isso muito bem claro nas nossas práticas, tá? Outra coisa, sabe outra coisa que acredita e que alguns professores já acreditam nisso e às vezes não avançam? Porque acham, não, eu já sei o bastante, eu já fiz graduação, eu já fiz pós-graduação, eu já fiz especializações aí, eu já fiz vários cursos, então eu já sei o bastante, tá? Ó, isso aí que você tá me falando, é chovendo molhado, eu tenho muitos anos de experiência, tá? Eu já trabalhei tal escola e eu já sei os métodos. E então eu já sei o bastante. Prof, se você acredita que você já sabe o bastante, meu querido, eu não sei nem por que você tá insistindo em ser professor. Desculpa, tá? Deixa eu falar isso, mas desculpa. Quem trabalha com conhecimento, a gente está sempre buscando mais conhecimento, mais conhecimento e mais conhecimento. Então a gente não pode parar. Primeiro, porque você não é uma fonte inesgotável, tá? O que a gente passa para frente, a gente precisa estar sempre se atualizando. Eu estou o tempo todo me atualizando, eu estou o tempo todo lendo, eu estou o tempo todo... E ó, eu não leio só os materiais que são da minha área, os artigos, né, ficar por dentro da ABEM, de todas essas associações de musicalização, não, eu não fico só dentro disso. Por quê? Porque esses assuntos que são específicos da minha área, para mim ainda não é o bastante. Se eu ficasse trabalhando, estudando apenas o que eu preciso para poder desenvolver nas minhas aulas, as metodologias e os artigos e as estratégias e tudo mais, onde estaria a parte que eu preciso pensar no meu negócio? Então, eu também preciso beber de outras fontes, entende? Professor, seja lá de que disciplina que precisa sobreviver do conhecimento dele. E só o conhecimento específico da área, ele não é o bastante. Então, eu reforço aqui, a gente precisa beber de outras fontes. Então, o conhecimento também é um investimento que você faz em você, tá? Eu lembro de uma frase que uma professora me disse, foi uma professora de português, ela me disse no ensino médio. E eu nunca mais esqueci. A professora Solange, o nome dela, era professora de português. E uma vez ela tava dando uma bronca na sala, sabe? Que eu acho que a maioria da turma tinha ido com nota baixa em português.
Eu não tinha ido porque eu sempre fui aquela, sabe aquela aluna CDF, fila do meio, cadeira da frente, eu sempre fui essa. Mas eu me lembro muito bem e eu falo com orgulho que eu nunca esqueci dessa frase que essa professora me disse e eu vou trazer para vocês hoje. Ela disse bem assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Invistam em conhecimento. Ela disse exatamente isso. Invistam em conhecimento. Conhecimento é algo que ninguém te tira. Ninguém vai tomar de você, ninguém rouba de você e você só tem como ampliar isso. Quando ela me disse isso, eu fiquei assim, nunca tinha escutado isso antes e eu nunca esqueci. Gente, isso é tão verdade, mas isso é tão verdade que eu acho que eu vou até colocar uma moldura e colocar num quadro. Conhecimento é algo que ninguém te tira, então você precisa investir em você mesmo, tá? E é possível você aumentar o conhecimento e quando você compartilha esse conhecimento, ele multiplica, ele triplica para você, tá? E isso te faz o quê? Consequentemente, não tem como isso não acontecer, tá? Você, consequentemente, vai ser um profissional que é diferenciado. E a sua visão, ela aumenta e o seu legado, ele é deixado. O que essa professora me disse, há quantos anos atrás, quando eu estava no ensino médio, eu estou trazendo o legado dela para frente. E eu tenho certeza que agora que você aprendeu isso comigo, que eu aprendi com outro professor, isso vai fazer diferença na sua vida. Pode ser que não faça agora, nesse exato momento, mas pode ser que depois você vai estar conversando isso com alguém, vai estar, ensinando para algum aluno seu e vai falar assim, olha, conhecimento, meu querido, é algo que ninguém te tira. Então, invista no conhecimento, aproveite essa aula. Você não precisa dar uma lição de moral igual a minha professora deu naquela época, mas que serviu muito bem, porque eu nunca esqueci. Mas é isso, eu estou levando o legado dela para frente. Os meus alunos levam o meu conhecimento para frente, isso vai deixando marcas, tá? E as pessoas vão lembrar de vocês, os seus alunos vão lembrar de vocês, o seu diretor, o seu coordenador, os pais vão lembrar de vocês, porque é isso que você está deixando para frente, tá? Outra coisa que é muito importante é você precisa também encarar a sua própria carreira como um instrumento de transformação. Quando você não encara isso, quando você é sempre um professorzinho que dá uma aulazinha, uma aula de musiquinha, tal, você precisa encarar isso como uma ferramenta de transformação. Precisa levar isso como uma responsabilidade tão grande, porque a sua vida é transformada e você automaticamente transforma a vida dos que estão ao seu redor. Entende? Tá vendo como é que isso ele é maravilhoso e como isso é profundo? O nível de realização, o nível da sua realização é o nível do que você acredita que você é capaz. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é acreditar em você mesmo. Acreditar que você pode, acreditar que você pode investir no seu conhecimento, que você pode ir além, que você, através de se autotransformar, também transforma outros. E isso que eu tô falando pra vocês é mudança de mentalidade, tá? Deixa eu te falar uma coisa, essa questão de mudança de mentalidade, de acreditar que você pode e tal, parece muito papo de coach, né? Ai, você pode transformar. E deixa eu te falar, se você nesse momento tá achando que eu tô com esse papo de coach pra cima de você, que você não acredita muito bem nisso, deixa eu te falar, eu também, numa época da minha vida, isso é papo de coach, né? Agora virou moda falar esse negócio de coach, de mudança de mente, que você tem que acreditar mais em você. Mas deixa eu te falar, se não tivesse funcionado comigo, eu não estaria aqui passando isso para você, tá? Não é apenas papo de coach, não é apenas um discurso pronto que a gente vê aí na internet. Todo mundo que fala de mudança de comportamento, de transformação, traz esse tipo de assunto e traz esse tipo de abordagem, tá? Não é isso que eu tô trazendo para você. Eu tô trazendo para você a realidade, porque eu quero sim que você tenha sucesso nesse ano. E para você ter sucesso nesse ano, não basta eu apenas estar dizendo para você assim que você pode, mas você precisa acreditar em você. Se você não acreditar em você, você pode até sair dessa live aqui agora, tá? Pode sair dessa live, porque pode ser que esse assunto, você não esteja preparado para esse assunto agora, tá? Então, saiba que a transformação que você precisa fazer começa dentro de você e começa acreditando em você. Olha, quem escreveu aqui para mim, sim, eu quero ser um professor de alta performance, sim, eu quero. Você já deu o primeiro passo, tá? Primeiro passo você já deu e você já está acreditando em você. Parabéns para você, tá?
Deixa eu falar agora para você que talvez esteja passando por uma transição de carreira, né? Passou a vida toda trabalhando de uma forma e agora quer trabalhar de outra. Eu tenho até uma aluna aqui do Método Música da Gi, que ela é professora de ciências há muitos anos, mas que ela também dá aula de musicalização. E ela disse para mim, Gi, eu estou passando de carreira, eu passei a minha vida toda dando aula de ciências, sou professora há muitos anos, e apareceu a oportunidade de trabalhar com a musicalização, ela é aluna do Método Música da Gi, e ela disse que vai se aposentar como professora de ciências, mas vai continuar lecionando como professora de musicalização porque ela se descobriu. E eu fiquei muito feliz, lógico que eu fico muito feliz. Cada pessoa fala assim, olha, eu me descobri na musicalização, descobri como eu posso transformar vidas, descobri como continuar trabalhando, como continuar sendo ativa e sendo útil na educação, só que agora eu trabalhando também com arte, trabalhando também com música. E deixa eu te falar, isso acontece e muito, tá? Então pode ser que você esteja aí neste processo aí de mudança de chave, de mudança de carreira, mas talvez você esteja com medo porque te falta uma pecinha importante aí que essa minha aluna já tem, mas que falta para você, que é o planejamento para que isso seja uma realidade para você e que você se sinta seguro ou segura para poder fazer essa mudança aí, tá? Então, eu quero reforçar para você que tudo na vida é uma questão de planejamento, tá? Se você vai mudar de carreira, também não vou te indicar, falar assim, ó, muda agora, vira de uma vez, vira a chave de uma vez e começa na musicalização aí, vem de qualquer jeito. Não, não vou te falar isso. Eu vou te falar, vou te dar um caminho seguro que você precisa se planejar para isso, tá? Deixa eu dar um oi para quem tá aqui comigo no Instagram. Marina Gregório, mora em Belém do Pará. Oi, Marina, seja muito bem-vinda. Espaço Encanto Arte Music. Sim, eu quero. Que legal, legal. Davi, Aline. Deixa eu dar um oi. Daiane Sanches. Deixa eu dar um oi para quem tá comigo aqui no YouTube. Maestro Ricardo, boa noite, maestro. Cláudio Lopes, boa noite. Natália, boa noite. Infelizmente vou ter que sair neste instante. Essa live vai ficar salva? Natália, querida, essa live vai ficar salva apenas no YouTube, tá? Então vai ficar salva sim. Carla Machado de Castro, eu quero muito. Hayley Fernandes, quero ser professor de alta performance. Muito bem. Kátia Moreira, Demétrio Rangel, boa noite. Olá, querido. Já atuo, mas não tenho tanto. Já dei aulas. Cadê? Sofri muito. Cadê? Tânia, né? Tânia tá aqui falando também. Vamos lá. Leda. Que legal, gente. Sou professora de história aposentada e quero aprender a dirigir minha vida na música. Aí, Tânia, que legal! É isso daí, mudança de carreira mesmo, mas precisa de. Ó, o primeiro passo você já deu, parabéns, tá? E agora você só precisa de um direcionamento, se planejar para que isso possa ser possível e que esse caminho possa ser o mais leve e o mais satisfatório, tá? Deixa eu falar, olha só. Eu vou falar aqui eu vou dizer aqui alguns perfis que pode ser que você se identifique com eles, tá bom? E é a partir agora desse momento que você vai dar um clique aí na sua mente e que você vai se despertar para ser um professor de musicalização. Está preparado? Eu quero saber se você está preparado. Gente, essa é só a nossa primeira aula, tá? Da semana de aquecimento. Então, a gente vai ter aula de segunda a sexta-feira, nós vamos estar aqui juntos. Só lembrando que a aula de sexta vai ser às 17 horas. Mas se você se esquecer, não tem problema, que durante a semana eu vou te lembrando, tá? E eu já quero aproveitar e te convidar mais uma vez para você se inscrever no nosso evento online, que é do zero a carreira do professor de musicalização de alta performance, tá? É gratuito, vai ser online, você vai assistir, ó, de onde você quiser, tá? Porque é pela internet, tá? Então a gente vai Na verdade, não. Na verdade a gente vai ter um horário, tá? Eu vou estar ao vivo com vocês, mas você vai poder assistir aí da sua casa. Então na próxima semana nós vamos ter a nossa primeira aula, que você precisa fazer neste momento é se inscrever para você não perder a sua vaga, tá bom? Então agora, aproveita nesse momento, presta muita atenção aqui em mim, tá bom? Para o que você está fazendo, olha só para mim que agora eu quero toda a sua atenção neste momento. Será que você é um professor de musicalização que ainda não está atuando na área porque você pensa que musicalização não é para você? Será que você é esse tipo de professor que pensa,
não, musicalização não é pra mim, não, é muito difícil, ou eu tenho que ter, sabe, eu tenho que ser muito criativo, ou eu tenho que gostar demais de mexer com criança, ou, nossa, eu acho que o professor de musicalização que eu vejo por aí, né, parece mais um animador, que tem que ter um monte de instrumento, e tem que, às vezes, se vestir, né, com umas roupas, tem que chamar muita atenção da criança, e, sei lá, eu acho que não me encaixa muito comigo. Será que você é esse tipo de gente que ainda não abraçou o que essa área pode oferecer para você porque você está com esses medos? Será? Ó, sou professora de educação infantil e me colocaram para dar aula de musicalização, porém não sei tocar nenhum instrumento. Ah, será que você está como a... Deixa eu ver aqui o nome dela. Celebre Aromas. Será que você está desse jeito? Nossa, apareceu uma oportunidade aqui para mim, mas... Ah, não sei se é pra mim não, tem que tocar um instrumento, ou, nossa, tem que virar um professor animador e eu não levo muito jeito na área. Ai, meu Deus do céu, eu não tô atuando nisso ainda. Primeira coisa, por que você acha que para ser professor de musicalização você precisa tocar um instrumento? Ai, Di, mas é lógico que você precisa tocar um instrumento. Como é que eu vou ensinar música para as crianças e eu não sei tocar nada? Como é que você já está me dizendo isso? É uma possibilidade? É isso mesmo? Você está me dizendo que para dar aula de musicalização, para começar a dar aula de musicalização, eu não preciso tocar nada? Deixa eu falar para você o seguinte, agora eu vou te quebrar no meio, hein? Preparado? Para você começar a dar aula de musicalização, você não precisa saber tocar um instrumento. Pronto, ponto, tá? Tá gravado, tô falando isso aqui na internet, tá gravado, pode vir contestar. Deixa eu falar para você. O nosso primeiro instrumento é o nosso corpo, meus queridos, é o nosso corpo. E a musicalização é para isso, é para que a gente tenha vivência através da música com o nosso corpo. Então aqui a gente trabalha o quê? A questão do equilíbrio, a gente trabalha a questão da dança, dos movimentos, a gente canta. Então você não precisa necessariamente tocar um instrumento. O fato de você não tocar um instrumento não vai te impossibilitar de ser um profissional de alta performance. Você já ouviu falar de música do círculo? Você já ouviu falar de circonsons? Você já ouviu falar de percussão corporal? Você já ouviu falar de Dalcroze, que fala dos movimentos? Você já ouviu falar de psicomotricidade? Tudo isso a gente trabalha com o corpo e a gente não necessita necessariamente de um instrumento, de você ser um instrumentista, tá? O primeiro instrumento que você tem, que todo mundo tem, que você vai trabalhar com seus alunos é o seu corpo. Porque nós precisamos vivenciar a música. E vivenciar a música não é necessariamente através de um instrumento musical. É fazer isso com o que a gente pode, com o que a gente tem, que é o nosso corpo, a nossa primeira vivência. Tanto é que músicos profissionais de performáticos, virtuosos, pianistas, violinistas, flautistas, todos eles passam por esse processo de vivenciar a música pelo corpo, porque se não vivenciam pelo corpo, eles têm dificuldade de depois transportar isso para o instrumento e para suas interpretações, tá? Então, isso que eu tô falando pra você, aqui ó, Dalcroze é ótimo, Barbatux é referência, com certeza, Davi, Barbatux, gente, é tudo pelo corpo, tá? Depois vocês podem pesquisar aqui, ó. Além do corpo, temos os objetos sonoros que nos auxiliam no processo. Claro, com certeza. A gente pode fazer música com copo, a gente pode fazer música com mesa, a gente pode fazer música com colher, a gente pode fazer música com tampinha de garrafa, a voz, com certeza, né? A voz, a gente canta bastante, estalinho, sabe? A gente faz música até com os sons que a gente tem da natureza, porque existe as paisagens sonoras. Então, olha só, deixa eu falar pra vocês, é uma experiência minha, tá? Quando eu tava fazendo aula de piano, já estava na graduação, tá? Estava na UNB já, e aí eu tive uma professora muito excelente, Larissa, um beijo pra você. Larissa Padioli foi minha professora, e ela falava assim, Di, você precisa respirar com o piano. Eu ficava, hã? Respirar com o piano? Como assim respirar com o piano? Ela, você precisa respirar. Porque quanto mais você está tocando uma frase longa, você não respira, você mesmo não respira, você acelera, você acelera, você acelera, e aí você perde o tempo da música. Então toda vez que finalizar uma frase musical, você precisa respirar, tá? E eu fiquei assim... Tentei, gente. E depois que eu aprendi a respirar entre as frases, a respirar com o piano, que eu percebi que o piano era a minha extensão do meu corpo,
E tudo fez mais sentido. A minha interpretação, ela ficou melhor. Os meus fraseados ficaram 1000 vezes melhores e eu entendi qual que era, onde eu deveria chegar com aquela intenção musical, tá? Eu tô falando isso aqui pra vocês de uma parte mais técnica do meu instrumento, que é o piano, mas tudo isso ele é construído desde muito cedo, tá? Desde muito cedo. Você é musicista? Conta um pouco da sua história. É isso mesmo? Conta um pouco da sua formação. Sim, eu sou musicista, tá? Eu sou professora de piano, piano erudito, e também sou professora de voz, de técnica vocal, e também trabalho com musicalização. Então, dentro da musicalização, eu trabalho também, né, os instrumentos de percussão e também a flauta doce. E agora, olha só, estou me aventurando no ukulele, tá? Será que eu já posso falar? Eu tô com uma ideia, eu estou começando a aprender o ukulele ou ukulele, tá bom? E daqui uns dias eu vou começar a fazer umas aulas ao vivo aqui para nós aprendermos o ukulele juntos. Eu não vou ensinar para vocês não, tá? Eu só vou passar um pouquinho do que eu aprendi e eu vou convidar... Deixa eu mostrar aqui meu ukulele, não vou tocar nada porque eu estou aprendendo, tá bom? Mas aqui está o meu ukulele. Lindo, né? Gracinha. Então, estou aprendendo, tá vendo? A gente não pode parar não é porque eu fui pianista há não sei quantos anos, porque eu já canto, toco flauta, que eu não vou aprender outro instrumento. Eu não sabia tocar o ukulele, tô aprendendo. Então, daqui uns dias eu vou abrir aqui umas lives eu vou escolher alguém pra me ensinar alguma coisa, pra gente trocar informações aqui, tá bom? Aguarda aí. Por isso que eu já vou te convidar agora a me seguir aqui no Instagram, quem tá no YouTube... Me segue aqui no Instagram, se você está me assistindo aqui agora e ainda não me segue aqui, ativa o sininho para você não perder nada, que aqui no Instagram também tem um sininho, né? Então você ativa para você não perder nada e para você, quem sabe, né, me ensinar alguma coisa de ukulele, aprender comigo, porque eu também estou aprendendo agora e a gente pode trilhar esse caminho juntos. Gostou? Gostou? Legal, então, aqui pampa.pá. Ah, que ótimo, que legal, gente. Então... Deixa eu falar pra vocês, estava falando da minha formação, né? Então, eu sou pianista, professora de técnica vocal, toco flauta doce, toco um pouco dos instrumentos de percussão, que são os que eu uso para poder dar aula de musicalização. E para você dar aula de musicalização, não precisa de todo esse currículo, não precisa. Porque eu quero falar para vocês aqui que você precisa o quê? Ter consciência do próprio corpo, porque é com o corpo que a gente começa, com o corpo que a gente sente, até para depois você performar melhor no instrumento, tá? Outra coisa, deixa eu dar um outro perfil aqui, pode ser que seja você, tá bom? Agora mais pra você que já tá trabalhando na área, você que é professor, tá? Será que tem alguns indícios, tem alguns pontos que você precisa se reciclar? Você sente assim, poxa, eu uso as mesmas músicas, as mesmas atividades, às vezes eu queria assim, eu sinto que os meus alunos ficam querendo algo diferente, ou... Ai, Di, eu sempre tenho aula com o mesmo resultado. Tem aula que dá certo, tem aula que não dá certo, tem planejamento que não dá certo, tem hora que eu perco o controle da sala de aula, tem hora assim que eu vejo que os alunos ficam muito dispersos, ou assim, eu tenho uma insatisfação tão grande assim com a minha própria entrega, eu queria entregar um negócio diferente, Di, eu queria ser como você, Di, eu queria inventar umas atividades assim. Como é que você às vezes é tão criativa, né? Será que, bom... Eu tenho uma sensação que eu precisava fazer algo mais, só que eu não encontro onde tem esse algo mais. Eu queria encontrar, sabe? E aí pode ser que lá no meio do caminho você se sinta um pouco perdido na sala de aula e faz um plano de aula, vai lá, tira um Ctrl+C, Ctrl+V do Google, mas parece que lá funcionou muito bem e quando você leva para sua realidade não funciona tão bem assim. Ou, na minha aula tem muitos alunos que são especiais, eu tenho muita dificuldade com lidar com os alunos que são especiais. Isso para mim é um desafio assim que eu não estou dando conta, ou eu sinto que eu queria levar um negócio diferente, mas e agora? Será que eu falei para algum de vocês que tem esse tipo de sentimento? Porque esse tipo de sentimento que eu descrevi para você agora, sabe por que eu consegui descrever ele desse jeito? Porque eu já tive, tá? Eu já me senti assim e deixa eu te falar, tem solução para isso, tá? Tô aqui para te falar que tem solução.
E você precisa encontrar essa solução. O primeiro passo que eu já falei para vocês aqui hoje é tendo um planejamento, tá? É sabendo se planejar para daí você ter a sua carreira de alta performance, como a gente vem falando aqui nessa aula toda. E eu tenho certeza que nesse exato momento agora você já está conseguindo pensar aí e já está despertando em você o professor de musicalização que tem aí dentro. Porque você já está pensando em maneiras diferentes de como se organizar e como se planejar não só suas aulas, mas também para a sua vida. Né? Então, ó, a primeira coisa que eu preciso falar pra você é que você precisa mergulhar naquilo que você realmente ama fazer, sabe? Que faz seu coração cantar, que faz seu coração acelerar, que tira o seu sorriso, que tira o sorriso dos seus alunos. E quando eu falo disso, que faz seu coração cantar, eu tô dizendo, não tô dizendo pra você que todas, sem exceção das suas aulas, serão aulas maravilhosas. Eu não posso te falar isso. Vai ter aquela aula que não vai dar muito certo. Vai ter aquela aula que você fez aquele planejamento, mas não saiu muito exatamente do jeito que você queria. Porque a vida é um processo, tá? E a gente precisa saber andar neste processo e aprender até com os nossos erros. Tô falando pra você aqui, não foi porque eu não tive erros. Tive muitos erros ao longo da minha carreira e a minha carreira ainda vai subir muito mais, se Deus quiser. Mas eu tô aqui para poder encurtar o caminho para você, tá? O que foi muito difícil para mim, eu quero passar com mais facilidade para você. Para que você não, em algum momento, pense assim, ah, Di, eu vou desistir, que isso aqui não é para mim, não. Ou, ah, Di, eu ganho tão pouco com isso, sabe? Eu acho que essa questão de dar aula de música, de musicalização ainda, ó, isso aí ganha pouco mesmo e eu vou me contentar com isso e talvez vou achar outra coisa para fazer. Não, meus queridos, não. Pode continuar nesse caminho aí, só que agora você precisa ser um pouco mais direcionado e ter uma visão um pouco mais amplificada, tá? Desenvolver o que eu consegui desenvolver e que eu vou passar para você também, tá bom? Então, ó, outra coisa, não se acostume com o que você já sabe, esse tipo de coisa que você não pode se permitir, tá? Então, tudo que você já aprendeu ano passado, ano retrasado, em outros cursos que você fez, você precisa colocar isso em prática, você precisa ampliar isso e ir atrás de novidades, de outro tipo de visão, de outro posicionamento para você ir montando você, moldando você, tá? Eu quero ser aqui uma pessoa que vai ajudar você a se moldar, mas que você não seja um bonequinho meu, não é isso. Eu quero que você seja você. Sabe quando a gente fala muito do aluno ser o protagonista? Ah, isso vem muito lá do Paulo Freire, né? O aluno é o protagonista, sempre é o aluno. Eu concordo muito com isso, com certeza. Mas eu também acredito que o professor precisa, né, tomar as rédeas da prática dele, as rédeas da vida dele, e também você, professor, precisa ser o protagonista, tá? Então, o que eu quero falar para você é que você não pode se permitir em se acostumar com o que você já sabe. Como eu falei lá atrás, o conhecimento, ele é constante, tá bom? Ó, outra coisa, já tá anotando aí? Então, olha só, você precisa realmente amar, tá, o que você faz, tá bom? Que faz seu coração cantar. Se baseia nisso. Seu sentimento é importante, gente. O que a gente gosta de fazer é importante. A gente precisa ter satisfação naquilo que a gente faz, certo? A outra coisa é quero que você não se permita ficar acostumado com o que você já sabe, ficar parado no tempo com o que você já sabe, tá? Você precisa buscar o conhecimento e ele é constante sempre, tá? Para todo sempre, amém. Vai ser sempre assim, tá bom? Outra coisa que é super importante, anota aí. Você precisa se atualizar com o mercado e as possibilidades do mercado, tá? Então, quando você acaba se posicionando com o que o mercado busca e você é esse profissional que tem a oferecer essas possibilidades, é aqui que, ó, a nossa mente, ela abre, a nossa visão também, porque abre portas para você ganhar muito mais do que você ganha hoje. Com o quê? Com as áreas de atuação que a musicalização ela é necessária e que esses locais estão precisando de profissionais como você, dos serviços que você entrega. Então não há nada de errado nisso, tá? Você ser esse profissional que o mercado está precisando, mas você ser diferenciado e você entregar um serviço diferenciado para daí você também ganhar mais por isso. Entendeu? Então, olha só, quem trabalha com musicalização, primeiro, não dá aula de música, musicalização não é só para criança, tá? Musicalização não é só na escola,
tá? Musicalização não é só na escola de música, existem outras áreas de atuação, eu falo muito sobre isso aqui no nosso perfil, tá? Aqui no Instagram e no YouTube também, mas ao longo da semana, fica aqui comigo que ao longo da semana nós vamos falar muito mais sobre este assunto. Deixa eu ler aqui o comentário da Tânia, que está aqui no YouTube. Trabalhei com musicalização infantil com 4 crianças, mas elas eram individuais. Hoje, 3 delas já tocam. O problema é que ganhava pouco por aluno e gastava muito tempo sendo aulas individuais. Você faz aulas em grupo? Eu sou professora de História aposentada e quero aprender a dirigir minha vida na música. Tânia, olha só, aqui, deixa eu te falar. A questão de dar aula em grupo é um formato que funciona muito bem. Eu acredito que as suas aulas sejam incríveis. Com certeza você deve ser uma professora muito dedicada. O motivo desses, né, que está me dizendo isso é porque você está aqui assistindo agora interessada por este assunto. Só que um dos formatos da gente entregar uma aula, que ela seja efetiva, que ela seja estratégica e que ao mesmo tempo você consiga trabalhar de uma forma estruturada e com inteligência, é trabalhando em grupo. Tá? E quando você dá aula em grupo, isso não quer dizer que vai cair a qualidade da sua aula. Não. Muito pelo contrário. Quando a gente trabalha com a musicalização, primeira coisa, a musicalização, a finalidade é que seja em grupo. É que tenha ali a convivência, que tenha a troca social com quem você estiver trabalhando. Sejam jovens, sejam crianças, sejam idosos. E automaticamente é uma estratégia muito legal para nós que somos professores empreendedores, porque a gente faz apenas um planejamento, tá? E que essa aula vai ser muito mais interessante. E pensa, você trabalhava com 3 alunos, né, em horários diferentes e acabava ganhando menos e gastando muito tempo. Agora pensa, se você formasse turmas de 3 alunos, 4 alunos, que você conseguisse atender muito bem a esses alunos e trabalhando apenas 1 hora. Não ia ser muito mais lucrativo? Pensa aí, entendeu? Então essa é uma das estratégias, são as aulas em grupo. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu quero falar sobre isso durante a semana e eu quero falar também no nosso evento, tá? Olha, eu tenho que falar pra vocês que eu acabei de falar que durante a semana, mas ó, estão me lembrando aqui que na quinta-feira eu vou te falar sobre como ganhar mais com musicalização, tá? Obrigada, equipe, que tá me ajudando aqui. Então, vai anotando aí. Aqui no feed no Instagram tem um cronograma das aulas dessa semana de aquecimento. Então, depois vai lá, dá um print, salva, para você não esquecer sobre os temas que nós vamos falar cada dia durante essa semana. Mas lembrando que o clímax, que o master, que o top dos tops, eu nem gosto de usar essa palavra, mas para você entender, o top dos tops vai ser na semana que vem no nosso evento, tá bom? Vamos lá, então falei das possibilidades do mercado, as aulas em grupo é uma das possibilidades. Quero falar também aqui que você também precisa encontrar a sua metodologia. Deixa eu te falar a questão de metodologia. Olha, quando você trabalha com a sua verdade, tem muita gente que fala sobre isso, a sua verdade, e eu concordo, tá? A sua verdade, a sua vivência, a sua experiência alinhado com as metodologias que nós temos do ensino da educação musical, você se torna um profissional diferenciado. Primeiro, porque você tem embasamento científico, e quando eu falo de embasamento científico, é você trabalhar as metodologias. Estou ensinando dessa forma, por quê? Tá? Estou ensinando dessa forma para quê? O que me sustenta para poder ensinar desse jeito? Isso são as metodologias, a forma como você ensina, né? Aí nós temos as metodologias ativas, nós temos as metodologias que trabalham com movimento, que trabalham com ritmo, que está tudo dentro dos pedagogos que já estudaram sobre isso e a gente se apropria desse conhecimento. Então você precisa conhecer isso. E depois você precisa ter uma metodologia que vá ao encontro do que você acredita para então você se formar como profissional. Entendeu? E você se formando como profissional, isso te traz uma diferenciação. E você ser diferenciado no mercado te traz o quê? Mais gente dos outros.
Entende? Porque também dá resultado. Por que dá resultado? Porque você tem um embasamento sobre isso que você está ensinando, então você tem segurança sobre o que você vai ensinar. Ai, Di, mas eu não sei estruturar isso, isso que você falou, eu concordo com você, é maravilhoso, mas eu não sei estruturar. Talvez você esteja precisando, né, de alguém que te guie para isso, talvez um curso, uma capacitação. E que legal que você está aqui, porque a gente vai falar mais sobre isso durante a semana e na semana que vem, tá bom? Então, se você está querendo uma metodologia que vá ao encontro da sua necessidade, da sua área de trabalho, que legal que você está aqui. E falando sobre isso, você também, gente, precisa de mentores. Ó, ninguém faz o sucesso sozinho, ninguém consegue o sucesso sozinho, tá? Eu não consigo sucesso sozinho, você não consegue chegar ao sucesso sozinho, ninguém consegue, ninguém é uma ilha. Então você precisa de mentores, você precisa de alguém para te ajudar, você precisa de alguém para falar assim, ó, vai por esse caminho aqui, porque aqui eu já fiz bastante coisa, já andei por aqui, isso aqui vai funcionar. Ou, olha, esse caminho que você está indo por aqui, vamos pensar um pouco mais sobre ele? Será que lá na frente você não vai ter outro problema? Será que ele, né, não vai dificultar? Será que indo por esse caminho aqui não vai te trazer um pouco de questionamento na sua prática? Então, quando você tem um mentor para poder trabalhar com você, para poder ajudar você, para poder estar juntinho ali de você, fica muito mais fácil, gente. Trabalhar de mão dada com alguém que você confia, com alguém que você se identifica, é muito melhor. Então, por isso que eu falo para vocês, tenham mentores para poder encurtar esse caminho ao sucesso. Você vai chegar lá, você vai ter sucesso, mas se tiver alguém junto com você, a caminhada fica mais leve, fica mais prazerosa, tá? E o que eu preciso falar para vocês também é que o planejamento... você vai falar de novo sobre o planejamento? Vou falar de novo sobre o planejamento, vou falar sim, porque o planejamento ele precisa ser uma ferramenta de sucesso para você. E não algo que vai te parar, e não algo que vai te bloquear, porque você não sabe como fazer e você não sabe como estruturar, tá? Gente, planejamento, ele não é um bicho de 7 cabeças, não deve ser um bicho de 7 cabeças, deve ser o seu companheiro, deve ser ali, ó, teu coleguinha de mão dada junto com você, porque quando você se planeja para a vida, para o ano, para os seus negócios, para os seus clientes, os alunos que você vai atender, a escola que você vai trabalhar, tudo fica muito mais fácil, você trabalha com mais facilidade, você trabalha com mais segurança, você se antecipa para os problemas que podem vir, ou te pede uma coisa em cima da hora, assim, às vezes acontece, né? Ó, tem que preparar tal música aqui, porque decidiram de última hora aqui que vai ter apresentação. Se você está planejado, você vai conseguir interromper aquilo que estava fazendo para poder ajustar uma demanda que acontece às vezes de última hora. A gente também precisa ter essa flexibilidade, não trabalhar sempre em cima de improvisos, né? Porque ninguém sobrevive em cima de improvisos. Mas, se acontecer, você tá ali, ó, sabendo lidar com a situação. Isso faz parte de um profissional de alta performance também. Tá? Então não seja aquele profissional engessado, não vou fazer isso aqui não, porque não me preparei para isso. Não, a gente também precisa, né, dessa flexibilidade com o nosso trabalho. Seja onde você trabalha, na escola, ou às vezes, nossa, um pai chega para você e fala bem assim, ó, ai, prof, eu tenho tanta vontade que o meu filho aprenda a tocar aquela música Carinhoso. É o meu sonho, né? Que meu filho toque aquela música Carinhoso. Às vezes é o sonho do pai. Às vezes você pode ali, né, negociar. Talvez naquele momento o aluno não esteja preparado tecnicamente para poder tocar aquela música, mas você pode ali preparar, às vezes, um arranjo que seja um pouco mais facilitado. Talvez você possa despertar nesse aluno o interesse para tocar aquela música porque o pai vai gostar. Ou você pode, talvez, ó, transformar essa música Carinhoso, trabalhar com os outros alunos, fazer um arranjo simples que seja. Se você não tem facilidade de fazer arranjo, mas simples que seja, mas que, né, que vai ali, ó, satisfazer a necessidade ou a vontade, o desejo, o sonho daquele pai que te pediu. E por que eu estou te falando isso? Porque você também precisa se planejar para esse tipo de situação. Tá? Para não te pegar de calças curtas, para não pegar você, professor, e você, não, se não for desse jeito, eu não vou fazer. Eu já vi muito músico, a palavra que a minha mãe usa, né, turrão. Muito músico, professor de música, turrão. Não, se não for do meu jeito, se não for do que eu estou ensinando aqui, não vou fazer. E aí perde aluno, perde oportunidade de trabalho, é aquela pessoa difícil de conviver. Isso é alta performance? Não é. É um profissional de destaque, está se destacando de um jeito ruim. Tá? Então a gente precisa ter essa flexibilidade também. Para finalizar, eu quero fazer algumas perguntas para vocês, tá?
que eu quero trazer, assim, é uma reflexão sua para te trazer clarezas sobre o seu lugar como profissional de alta performance que você vai se tornar nesse ano, tá bom? Então, eu vou te trazer aqui algumas perguntas para você poder pensar sobre isso. Vai anotando aí. Ó, o que que eu quero? Pergunta, o que que você quer? Isso é importante, né? O que que você quer para sua vida esse ano? A gente já tá, ó, dia 9 de janeiro, não passou nem 10 dias que o ano começou. O que que você quer para sua vida, tá? Outra coisa, por que você quer isso para sua vida? Já parou para pensar? Será que você quer porque você, a gente falou bastante sobre aqui, né? Ser um profissional que quer ganhar mais, você quer ser um profissional de destaque, você quer mudar de carreira, quer trabalhar com o que você ama, será que é por isso que você quer? Será que é uma questão de dinheiro? É uma questão de satisfação? Por que que você quer isso, tá? Outra coisa, se pergunta aí, o que você precisa fazer para você atingir o que você quer? Porque, primeira coisa, você precisa saber o que você quer, por quê e como você vai conseguir o que você quer, tá? O que que você precisa atingir? Será que você precisa estudar mais? Será que você precisa de um mentor? Será que você precisa trabalhar um pouquinho mais? Será que você precisa de estratégia? Será que você precisa conhecer o mercado? Será que você precisa desenvolver a sua mente como um professor de alta performance, um professor empreendedor também? Será que é isso que você precisa? Então, ó, após responder essas 3 perguntas, eu vou te fazer agora a melhor de todas, tá? A pergunta é: eu ainda quero o que eu disse que eu quero? Será que você ainda quer isso? Será que é realmente isso que você quer? Você ainda quer isso? Então, se a resposta é se você ainda quer o que você diz que você quer, você tem toda a certeza. Ó, deixa eu ver, alguém respondeu aqui, ó. Trabalhar com o que amo. Você ainda, Pampa.pá. Você ainda quer trabalhar com isso? É realmente isso que você quer? Você ainda quer? Então, se essas respostas te trouxeram no final a te certificar que é realmente isso que você quer, que legal que você está aqui, porque isso te dá as respostas, tá? E isso fez você se despertar como professor de musicalização e não apenas um professor de musicalização igual aos que já tem no mercado, mas você está cada vez mais propenso, você está cada vez dando um passo à frente de ser um professor de alta performance. Isso vai ser uma realidade para você a cada dia, a cada momento, porque você já respondeu para você que realmente é isso que você quer. Tá? E eu estou muito feliz com a decisão de vocês, eu estou muito feliz com a presença de todos vocês aqui. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande para vocês, muito obrigado pela companhia de vocês, foi maravilhoso, vocês me passaram uma energia muito forte, espero que essa energia tenha chegado aí do outro lado também.